mas um pastor que está acordando do sono profundo, do submundo. Está acordando para a realidade. Esse é o pastor Hermes Fernandes. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Bem, eles não dão ponto sem nó. O que se fala hoje nos bastidores é que Nicolas está sendo preparado para mais à frente ser o tão sonhado presidente evangélico do Brasil. Analisando sobre essa fala do pastor Hermes Fernandes, onde ele diz que estão preparando um dos líderes dessa bancada protestante para ser o presidente do Brasil. Aí eu pergunto, qual seria o problema nisso? Tudo seria uma catástrofe e um regresso total da sociedade e do Estado brasileiro. Na verdade, iríamos entrar em um Estado teocêntrico, onde a Igreja Protestante iria dominar e controlar todas as esferas do poder do Estado, tornando em um Estado completamente radical, islâmico, talibã evangélico. Na verdade, seria um retrocesso geral de tudo aquilo que já foi conquistado, dos direitos sociais, da cidadania e da democracia brasileira. Eu acho uma vergonha o simples fato de termos uma bancada evangélica. Não deveria. Não deveria. Assim como não há uma bancada católica, ou há. Não há uma bancada islâmica no país, ou há. Uma bancada espírita, não há. Então por que temos que ter uma bancada evangélica? Exatamente. Achei muito precisa a crítica dele, onde ele faz o seguinte questionamento: já que há uma bancada evangélica, e por que não há também uma bancada de outras religiões? Só temos uma bancada protestante. Sua colocação foi uma colocação totalmente precisa, porque já que estamos em um país democrático e laico, onde a religião não pode se vincular ao Estado e onde o Estado é aberto para receber, acolher, permitir, respeitar, proteger e tratar de forma igual todas as religiões. Mas não é isso que a gente vê no Brasil, onde só pode formar bancada apenas de uma vertente religiosa. Aí eu pergunto, isso é um Estado laico? Claro que não. Uma coisa é um político professar sua fé, se identificar como evangélico, mas entender que políticas públicas não têm nada a ver com a fé que eles professam. Nós não podemos aceitar esse tipo de retrocesso, porque nós já vimos esse filme antes. Outro ponto muito importante que ele também destacou é quando ele diz que você deve saber separar religião de políticas públicas. Exatamente isso. Uma coisa é você ser religioso, ter sua religião, e outra coisa é querer pegar os seus dogmas religiosos e suas mitologias e querer inseri-las dentro das políticas públicas, como normas, regras e leis constitucionais. Quando isso acontece, chamamos de teocentrismo, de radicalismo, de fundamentalismo religioso, de um Estado teocrático. A história está aí cheia de exemplos de que toda vez que religião e política se mesclaram, nós sabemos no que isso vai dar. Então, a primeira coisa é, não deveria haver bancada evangélica. Infelizmente, há. Ali o Ed Renekiewicz até usou uma palavra que eu uso muito em referência à bancada evangélica. A cambada. Cambada. É cambada evangélica. Que só faz envergonhar o nome de Jesus. É gente sem qualquer compromisso com a ética cristã. Excelente reflexão e exemplo, quando ele diz que a história está aqui para nos mostrar e nos orientar sobre o que aconteceu quando a religião e política se juntaram. Exatamente isso. Não existe nada melhor do que a própria história para nos mostrar o que aconteceu no passado, quando a religião e a política se uniram.
Só ressaltando, não só no passado, mas atualmente vivenciamos ainda esse retrocesso de política nos Estados Islâmicos. Por exemplo, que é o teocentrismo islâmico e o Talibã. Na verdade, quando a religião se une ao Estado, só acontece desgraça, mortes, destruição, preconceito e principalmente a violência e os maus tratos contra as mulheres. As mulheres são as mais que sofrem e atingidas por esses fundamentalistas religiosos psicopatas. Eles têm mais compromisso com questões moralistas e não é nem pela moralidade em si, viu, professor? É porque eles sabem o potencial que estas pautas de costume têm para gerar pânico. E eles sabem o quanto esse pânico moral é capaz de produzir votos. Os cristãos evangélicos não votam por estarem preocupados com questões sociais, eles votam pelo pânico moral gerado nas igrejas em torno de questões relativas a costumes. Então, houve uma época em que se falava de casamento homoafetivo, dizendo que os pastores seriam presos se recusassem a celebrar esses casamentos. Agora entra essa questão, mais uma vez, a questão do aborto, e estão sempre trazendo essas mesmas questões. Eles não inovam. Questões relativas à droga, a jogo. Exatamente quando o próprio pastor diz que a bancada evangélica só coloca essas pautas religiosas dogmáticas porque eles sabem que essas pessoas vão concordar e daí vão ganhar votos delas. Ou seja, eles usam estratégias para ganhar votos daqueles que querem ouvir aquilo que eles foram doutrinados, alienados por um livro religioso, covarde, assassino, destruidor, ignorante, machista, perseguidor, assim como a Bíblia é. Agora, me apresente um membro da bancada evangélica que tenha apresentado um projeto de lei sério que beneficiasse toda a população. Eles estão lá para representar as instituições que os elegeram. Por isso eles estão lá. Eles falam em nome dos seus dogmas, em nome dos seus valores, mas estão lá para defender interesses dos seus líderes. O Sóstenes, por exemplo, é uma marionete do Silas Malafaia. Ele não tem autonomia nenhuma. Aquela legislatura não é dele, é de Silas Malafaia. O que o Silas mandar, ele vai fazer, porque se o Silas tira o apoio, ele nunca mais se reelege. Aquele que o pastor apontar como candidato da igreja, o rebanho em massa vai votar e elegê-lo. Aquele que o pastor retirar a mão, acabou. Eu lembro uma época de um vereador do Rio de Janeiro, que era pastor da Igreja Universal e que foi eleito pela Igreja Universal. Esse cara me procurou, em particular, ele era um dentista. Ele chorou muito enquanto conversava comigo, dizendo: eu não aceito o que a Igreja Universal faz na política. Mas se eu não fizer o que eles mandam, eu corro até risco de vida. Palavras dele. Eu corro risco de vida. Eu tenho que fazer o que é determinado pela liderança da igreja. Senão, nunca mais eu me reelejo. Infelizmente, esse vereador foi assassinado numa emboscada. Nossa. Se desvinculou da igreja, quis seguir uma carreira solo e foi assassinado numa emboscada. Então, a coisa é mais séria do que parece. Nós estamos assistindo ao surgimento de um Talibã evangélico no Brasil. E isso precisa parar imediatamente. Nós não podemos continuar dando voz a esses caras. Quando eu publico, por exemplo, um vídeo como o do Valadão, eu lembro daquela canção do Legião Urbana, Índios, que o Renato Russo dizia: nos deram espelhos e vimos um mundo doente.
Então, quando eu apresento, quando eu mostro esses vídeos, alguém sempre critica, dizendo, pastor, para de dar visibilidade. Primeiro que esses caras não precisam de visibilidade, eles já têm visibilidade mais, eles têm a mídia, eles investem milhões em mídia. O que eu estou mostrando é o espelho para que as pessoas vejam, olha como nós estamos doentes. Olha onde chegou a igreja evangélica. Para o cara chegar ao ponto de dizer, você quer que a sua filha vire uma vagabunda? Então não a envie para a faculdade. Olha que loucura! Quando nós imaginaríamos que um dia ouviríamos um pastor falar uma batatada dessa? Perfeita colocação desse pastor. Exatamente isso. Cadê que essa bancada evangélica protestante faz um projeto que possa beneficiar toda a população, ao invés de ficarem preocupados com a vida pessoal das pessoas, de ficarem com seus extremismos religiosos, disseminando ódio, separando e excluindo pessoas, causando discórdia, ao invés de tudo isso, por que não fazem projetos de ações sociais para tirar as pessoas da fome, do abandono, das ruas, das drogas, da seca, das pessoas que moram em lugares de riscos, etc, etc, etc. Na verdade, essa prática toma lá e me dá cá é a mesma prática de estratégica política do chamado voto de cabresto, lá da época da chamada República Oligárquica, onde os coronéis manipulavam seus trabalhadores através do voto de cabresto, onde os trabalhadores teriam que votar naquele candidato indicado por ele. E no caso do candidato, teria que fazer aquilo que o coronel lhe pedia em troca do voto dos seus funcionários ou trabalhadores. Exatamente toda essa estratégia dessa bancada evangélica protestante é justamente para transformar o Brasil em um Estado teocrático talibã evangélico. O que mais me deixa perplexo é a falta de conhecimento da maioria das pessoas que seguem essa bancada evangélica ou protestante, porque não sabem o quanto o fundamentalismo religioso é perigoso e o que pode causar de terrível para uma sociedade. Bom, gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre fundamentalismo religioso. A gente tem que entender a primeira coisa o seguinte, falar assim, Nelson, o que é um fundamentalista? Fundamentalista necessariamente é um indivíduo que ele pega coisas, ele pega ideias antigas, eu estou falando de 2000 anos atrás, tá? E tenta trazer isso para a realidade. Pega o passado, os valores do passado e literalmente busca interpretar tudo isso na nossa realidade, o que é muito difícil. Porque se há 2000 anos atrás uma mulher não tinha direito a nada, tá? Eu não posso ter essa concepção agora. Mas o que acontece é que tem muita gente que acha que realmente mulher não tem que ter direito a nada, né? E essa visão, ela tem uma tendência de caráter patriarcal, vem de pátria familiar, é pai de família, chefe de família, a ideia de que o homem é o indivíduo mais importante, é o indivíduo que ele é dono de tudo e de todos, tá? Então, tem pessoas que tentam pegar esse modelo do passado e trazer para a realidade, como se isso fosse possível. Hoje não tem mais. Então, quando se fala de fundamentalismo religioso, tá, estamos falando de indivíduos que pegam essas ideias do passado e tentam trazer para a realidade. Principalmente num período onde as transformações sociais, como agora, são cada vez maiores. O que acontece, gente, é que nem todo mundo leva de boa essas transformações. Nem todo mundo está achando legal a autonomia da mulher, ela entrando no mercado de trabalho. Nem todo mundo leva de boa esses recursos tecnológicos que tem aí. Nem todo mundo acha que o mundo está progredindo. Então a gente vai verificar que do ponto de vista social existe questionamento sobre a modernidade. A modernidade é um modelo histórico que não é perfeito. A gente sabe disso. Entretanto, a gente tem que entender que nos últimos tempos tivemos avanços, principalmente aos direitos das minorias, que sempre foram muito excluídas, né? E quando se fala, por exemplo, da mulher, é um exemplo bem claro disso.
em termos da sua autonomia, em termos da sua liderança, em termos de mercado de trabalho. Porque tem gente que acha que mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Esse modelo patriarcal conservador. E isso foi muito resgatado nos últimos tempos por igrejas de uma tendência pentecostal e neopentecostal aqui no Brasil. Eu vou pegar o caso do Brasil, tá? Evidentemente que eu não estou falando que todas as igrejas pentecostais e neopentecostais têm uma tendência fundamentalista, não é isso. O que eu estou querendo destacar para vocês é que alguns grupos, algumas instituições que são chamadas de igrejas, mas que na prática não são igrejas, são seitas, começaram a desenvolver esse tipo de ação de uma maneira muito intensa. Exemplo, o Afeganistão, antes de ser implantado o Talibã, sua população era liberta, principalmente as mulheres. Antes do Talibã, as mulheres afegãs trabalhavam, viviam uma vida socialmente digna, com respeito e amor. Hoje, suas situações são totalmente desumanas, precárias, sem reconhecimento social e cidadão. Hoje, todos os seus direitos sociais como cidadãs foram tirados literalmente. Então, só tenho a dizer mais uma vez, parabéns a esse pastor que teve a coragem de também falar a verdade. E o mais interessante é que ele é religioso, mas ele não confunde religião com política. Na verdade, ele é racional, verdadeiro, não usa a sua fé para estar enganando e nem usurpando ninguém. Por hoje só, até o próximo vídeo.